E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar sequência no livro de Malaquias. Esse, na verdade, também vai ser, o último vídeo desse livro, Malaquias, capítulo 11, 12, 13 e também o 14. Bora para a leitura. A hora do castigo dos ímpios. Zacarias, capítulo 11. Ó Líbano, eis que deves abrir os teus portões para que o fogo o devore os teus cedros mais imponentes. Ó pinheiro, agoniza porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram todas arrancadas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo devastada. Ouve, pois, o pranto e o lamento dos pastores, os seus formosos pastos foram todos destruídos. Eis que urros de grandes e ferozes leões ecoam por toda parte, pois a rica floresta do Jordão está toda arruinada. O bom e o mau pastor. Assim declara, pois, Yahvé o Senhor, meu Elohim Deus, pastoreia as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem ser punidos, e cujos vendedores exclamam, louvado seja Yahvé, estou rico, e assim nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por esse motivo também não pouparei mais os habitantes desta terra, afirma o Senhor. Entregarei cada pessoa na mão do seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eis que me tornarei pastor das ovelhas separadas para a matança, especialmente das mais necessitadas e fracas, ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 cajados. A um chamei Noam, graça, e a outro denominei Shibel, união. E com eles cuidei carinhosamente de todas as ovelhas. Em um só mês, eu me desfiz dos 3 pastores malignos, afinal, me cansei deles. Além disso, o rebanho todo há muito me detestava. Então eu declarei, eis que não mais cuidarei de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E os que sobrarem, devore cada um a carne do seu próximo. Em seguida tomei o meu cajado, chamado graça, e o quebrei, a fim de desfazer a aliança estabelecida com todos os seres humanos. A aliança foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me observando reconheceram que tudo isso era o cumprimento da palavra do Senhor. Então eu me dirigi a eles, concluindo, se parecer bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido, caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E Yahvé, o Senhor, me ordenou, lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei meu segundo cajado, denominado União, rompendo o relacionamento de união entre Judá e Israel. E Yahvé me ordenou, toma ainda para ti todos os utensílios de um pastor insensato, pois levantarei um pastor nesta terra que não se preocupará com as ovelhas que se perdem, nem preocupará trazer de volta as que se desviam, tampouco cuidará das que se ferem, nem alimentará as sadias, mas apenas as cuidará para comer a carne das mais gordas, destroçando as suas patas. Ai do pastor imprestável, ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado. Que a espada da justiça fira o seu braço, e fure o seu olho direito. Eis que seu braço se secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente em trevas. O fim dos inimigos de Jerusalém. Zacarias, capítulo 12. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel. Palavra do Senhor, que estendeu os céus, estabeleceu o alicerce da terra e formou o espírito do ser humano dentro dele.
Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriaga todos os povos ao seu redor, e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentam movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão. Os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé é Todo-Poderoso dos exércitos é o seu Elohim Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi serão como Deus, cujo anjo de Yahvé diante dele. Naquele dia tratarei de arrastar todas as nações que atacarem Jerusalém. O povo de Jerusalém se arrepende, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graça e de oração. Eis que eles orarão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e plantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de seu filho. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia muitos plantearão em Jerusalém, como os que choram em Haddad e Rimon, no vale do Megido. Toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres planteará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. A eliminação dos falsos profetas. Zacarias capítulo 13. Naquele grande dia, uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia extirparei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados. Assegura o Eterno Todo-Poderoso dos exércitos. Eis que removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o gerarem, lhe repreenderão, dizendo: não viverás porquanto falas mentiras em nome de Yahvé. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o esfaquearão, assim que profetizar fraudulentamente. Naquele dia, qualquer pessoa que profetizar falsamente se sentirá empalidecido e confuso por causa de sua visão. Ninguém mais vestirá uma capa de pele de animais para fingir que é profeta. Ao contrário, cada um anunciará: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho vivido do trabalho da terra e da criação de gado desde jovem. E se alguém lhe questionar: que feridas são estas em tuas mãos e corpo? Eis que ele explicará: fui ferido na casa de meus amigos, o pastor ferido e suas ovelhas. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo, e coopera, declara Yahvé dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequenos.
Em toda a terra, 2 traços serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte permanecerá. Avisa o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: Eis o meu povo. E ele exclamará: Yahvé, o Senhor, é o meu Elohim Deus. A vinda do reino do Senhor. Zacarias capítulo 14, e esse é o último. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será repartido para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus Kedoshim, santos. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Yahvé, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o Mar Morto, e outra metade para o mar do Ocidente, isto é, Mediterrâneo. E isto se dará tanto no verão como no inverno. O reino universal de Yahvé. E Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Então toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela se parecerá com Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu próprio lugar, desde o portão de Benjamim até o local do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Anel até os tanques de prensar uvas do rei. Eis que será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a maldição com a qual Yahvé haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e também a sua língua em sua boca. Eis que naquele dia grande desespero e confusão, causados pelo próprio Yahvé, tomarão conta dessas nações. Cada pessoa agarrará quem estiver mais próximo de si e o ferirá. Do mesmo modo, Judá batalhará em Jerusalém, serão sequestradas todas as riquezas das nações vizinhas, ou seja, grandes quantidades de ouro, prata e muitas vestes. E a mesma peste que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos e seus acampamentos, os cavalos, as mulas, os camelos e sobre os jumentos. E Yahvé será adorado em Jerusalém. Depois de todos esses eventos, passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém
subirão uma vez por ano até a cidade a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como o Rei, e para celebrar a festa dos tabernáculos ou cabanas. Mas se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva também não virá sobre eles, e suas propriedades não mais a praga com que Yahvé ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos, cairá sobre eles. Sim, essa será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia estará escrito em todas as sinetas penduradas nos cavalos consagrados a Yahvé. E os caldeirões e panelas do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. E todas as panelas nas cidades de Jerusalém e Judá serão dedicadas a Yahvé Todo-Poderoso, e, portanto, todos que vierem sacrificar tomarão dessas panelas sagradas separadas e cozirão nelas, e a partir daquele dia nunca mais haverá cananeus traficantes na casa de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!